A paz, irmãos. Glória a Deus. Fui pegar um celular ali para fazer um fundo, acabei deixando vocês aí sozinho, né? Mas tá na benção. Vamos esperar uns minutos. Esperar uns minutos as pessoas entrarem. Glória a Jesus. 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 Ninguém me amou. Oh, Deus. Vai ser bênção, Tiagão. Vai ser bênção. Eu confesso para você que eu queria muito, muito mesmo, ir no evento lá de Ribeirão Preto. Eu não sei se Deus vai me presentear, mas a vigília de São José dos Campos com certeza está nos meus planos. Se não for nessa, eu vou em alguma outra. Com certeza. Com certeza, com certeza. Bom, queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estava pensando aqui, se alguém já tinha postado lá no grupo de Linhares, provavelmente o Stefano deve ter postado. Depois que eu entrei aqui, eu não saí mais. Queridos, eu saúdo-os com a paz do Senhor, amém. Eu estou aqui, nesse ambiente aqui, muito tranquilo. Estou aqui em Minas Gerais, Caratinga, e eu estou aqui desde sexta-feira, se eu não me engano. Não, desde sábado. Sábado, na parte da manhã, eu cheguei aqui. E hoje eu tive a grata satisfação, junto aqui com os meus cunhados, de catar café. É uma experiência muito boa. Gostei muito. Às vezes a gente... E Deus, ele ministra aos nossos corações, né? A palavra já começou, né? Deus, ele ministra aos nossos corações. Às vezes a gente pega algo já processado, que é simples, mas a gente não sabe que houve um trabalho ali para que aquilo ali fosse feito. Desde o catador de café até a secagem do café, até o processamento do café. E aí tudo na vida é necessário um certo tipo de esforço para que nós aproveitemos, para que nós... Se hoje eu e você podemos tomar um gole de café, porque alguém se esforçou para que isso fosse feito. Então, o que eu tenho para falar hoje tem a ver com isso também, né? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estou, assim, com uma grata satisfação por hoje estar ministrando, assim, terminando esse ciclo de abril, né? Eu e o Stefano.
E eu estou muito grato por Deus nos proporcionar, nos dar essa oportunidade. Então, eu tô assim muito abismado com o que Deus tem feito, como que Deus tem conectado os como Deus tem conectado os temas. Eu assisti a aula passada, o Stefano ministrou, eu fui muito impactado pelo poder de Deus, muito impactado, porque eu vi como está conectado, como eu e ele, sem nós conversarmos a respeito, como a gente está conectado naquilo que Deus está falando, né? Shalom, minha mãe. Benção. Como a gente está retomando, como a gente está conectado naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está comunicando. Então eu creio que isso é um despertar de Deus para nós. Eu creio que isso é um despertar de Deus para nós, né? Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está querendo falar com esse grupo, aquilo que Deus está querendo falar comigo, aquilo que Deus está querendo falar com você. Como eu disse, nós não conversamos a respeito dos temas, né? Nós passamos os temas que nós íamos falar, houve uma mudança na direção do Espírito Santo, e eu sou muito grato por isso. E essa mudança trouxe um encaixe, né? Aula retrasada nós falamos de compaixão e, e Deus é tão bom que Ele trouxe esse tema novamente, reafirmando para onde Ele está nos levando, para que lugar Deus está nos levando. E hoje o que eu quero falar, queridos, hoje o que Deus ministrou no meu coração é algo muito simples. Eu creio que o evangelho ele é simples, né? Apesar dele ser simples, ele é profundo. Todos vivem isso aqui que eu vou falar. Todos vivem. Só que eu creio que se Deus colocou isso no meu coração, Deus ele quer uma intensidade maior. Deus ele quer algo mais, ele quer que nós nos dediquemos mais a isso. Amém. É muito importante, é necessário, na verdade, né, que você esteja com o coração aberto para receber aquilo que Deus vai ministrar no seu coração. Nesse momento, some todo o nome de Juan, toda a minha figura, toda a minha pessoa, e aparece o nome de Cristo. Cristo através de nós. O meu desejo, amado, é que eu reflita Ele para você. É que as minhas palavras sejam as palavras dele para você e que elas sejam como fogo no seu coração. Não tem sentido algum eu ficar falando aqui e isso não trazer mudança nenhuma no seu espírito. Então, nossa oração é para que aquilo que for falado hoje seja da parte de Deus. Eu creio que é da parte de Deus. E que ela encontre guarita no seu espírito, que ela encontre guarita no seu coração. Que ela encontre repouso no seu coração. Hebreus capítulo 6 diz o seguinte, que a chuva, quando ela cai na terra e a terra absorve, ou seja, a chuva ela cai em todas as terras, qualquer tipo de terra, qualquer terra a chuva cai, mas a diferença é aquela terra que absorve. Que o nosso coração seja essa terra que absorve essa chuva e que essa absorção, ela não tem como, irmãos, ela gera frutos. Não tem como você absorver aquilo que Deus está falando com você e ficar numa condição estática. Você tem que ser movimentado para um lugar de intimidade e do lugar de intimidade para um lugar de serviço. Amém? Vamos orar? Pai, estamos em Tua presença. Quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer por esta oportunidade e eu coloco tudo em Tuas mãos. Fale aos nossos corações. No nome de Jesus, eu me escondo debaixo das Tuas asas, pedindo, apareça através desse vaso que é de barro. Que os Teus tesouros
que as tuas riquezas sejam desvendadas nesta noite. Eu me coloco à sua disposição. Faça o teu querer. Flua o teu espírito. Que as pessoas que estão aí nas suas casas, que elas sejam encharcadas pelo teu espírito. Faça isso esta noite. Por que não esta noite? No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, porque pela fé já vemos aquilo que o Senhor há de fazer, primeiro em nós e depois através de nós. No nome de Jesus. Queridos, o que eu quero falar hoje é sobre avivamento. Eu vou traçar algumas histórias aqui sobre alguns avivamentos que me impactaram, né? Pelo menos dois. Eu descrevi pelo menos dois aqui. E eu sei que muitos que estão aí me ouvindo têm conhecimento histórico muito maior do que o meu. Talvez deveriam estar no meu lugar aqui ministrando. Mas se eu puder agregar alguma coisa, no sentido histórico também, eu já me sinto satisfeito. Amém? Abra sua Bíblia, primeiramente, Lucas capítulo 4. Vamos começar por aí. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 20. Lucas 4, 16 a 20. Eu vou ler para vocês. A minha versão é NVT, mas não foge muito das outras versões, não. Diz assim: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, que os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Toda a sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim se vocês estiverem me ouvindo bem. Se a imagem tá legal, tá tudo certo. Que esse momento é o momento da palavra, então é importante que todos me entendam, todos me ouçam. Amém. Obrigado, Carla. Muito obrigado. Eu vou considerar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar sim. Queridos, Lucas capítulo 4. Vamos lá. O que me deixa reflexivo em relação a Lucas capítulo 4 é uma mensagem de Jesus dizendo: hoje, eu não vou falar sobre isso, mas o tema não é sobre isso, mas eu vou falar algo sobre isso. Ele diz assim: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu fico a meditar nesse texto e a pensar o seguinte: quanto da escritura já se cumpriu? Quanto da escritura está prestes a se cumprir? E quanto da escritura depende da nossa ação para que se cumpra? Percebe? Jesus, ele foi à sua cidade natal, cidade de Nazaré, e ele leu um texto. O texto que ele leu era referente ao Messias. E ele se sentou, todos estavam pasmos diante da sabedoria e da graça que saía de seus lábios, e ele disse: hoje se cumpre as Escrituras. Sabe o que eu acho, irmãos? Muitas vezes nós estamos vendo o cumprimento das Escrituras
estamos passando por ela como se nada tivesse acontecendo. Você sabe uma escritura que ela está se cumprindo em nossos dias, por incrível que pareça, é o avivamento. O avivamento está se cumprindo em nossos dias. É claro que ele não se cumpriu, eu creio, tá? É claro que eu creio que ele não se cumpriu na sua intensidade, no seu ápice, naquilo que Deus ainda tem para nós. Deus tem muito mais para nós. Mas ele está começando a se cumprir. E qual é a minha postura? Porque olha só, os ouvintes, a postura deles era uma postura de surpresa. Uma postura de surpresa e uma postura de inércia. Ou seja, eles liam as escrituras todos os dias, mas nunca achavam que as escrituras iriam se cumprir. Eles não viviam para que as escrituras se cumprissem. E aí eu chamo a minha atenção e chamo a sua atenção. Será que nós vivemos para que as escrituras se cumpram? Porque Jesus, ele foi um agente cumpridor das escrituras. Ele se colocou à disposição para que as escrituras se cumprissem através dele. Agora, Deus quer fazer muito mais na sua igreja e através da sua igreja. Será que eu e você temos sido um agente para que as escrituras se cumpram através de nós? Você já parou para pensar nisso? Deus, ele quer cumprir tudo aquilo que ele tem falado, mas ele tem olhado para a terra e tem visto por meio de quem, por intermédio de quem que eu vou cumprir essas escrituras. Agora, fato é, queridos, esse texto, ele me leva para uma outra reflexão. Ele me leva para a seguinte reflexão. A unção que estava sobre Jesus, ela tinha um propósito. Você concorda comigo? Tudo aquilo que vem sobre mim e tudo aquilo que vem sobre você, ele tem um propósito. A palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Versículo 18. E ele está sobre mim para quê? Pois me ungiu para. Então, o que você precisa entender? O que você precisa entender é que a unção, ela não é para mim, ela é para os outros. A unção é uma ferramenta de serviço que eu utilizo em benefício dos outros. Lucas capítulo 16 é um texto muito interessante e emblemático. Ele diz o seguinte, ele diz que um administrador, um dono, né, deixou os seus bens na mão de um administrador. E o que esse administrador fez? Tá travando, pessoal? Tá tudo certo? Me fala aí, porque eu sou que nem a bala. Eu começo... Como é que tá? Como é que tá? Aqui tá normal. Tá. Olha só. Qualquer coisa, vocês me falem que eu tento retomar aquilo que eu tinha falado. Tá bom? Pode ser? Manda fogo. Amém. Queridos, o administrador, Lucas capítulo 16, ele diz o seguinte, que ele tinha sob a posse dele os bens do seu senhor. E o que ele fez? Ele começou a administrar os bens do seu senhor de forma irresponsável. E aí o seu senhor, ele chamou aquele administrador para uma conversa. E aquele administrador disse, eu vou ser demitido, eu vou ser mandado embora. O que eu vou fazer? Para que eu seja bem recebido na casa das pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou... Aí ele começou a chamar as pessoas que estavam devendo ao seu senhor. E aqueles que deviam 100, ele escrevia 80. Aqueles que deviam 70, ele escrevia 50. Então o que você precisa entender? Você precisa entender que tudo aquilo que Deus te dá,
toda responsabilidade que Deus te dá é para aliviar a carga do outro. Lucas capítulo 16. Leia nessa perspectiva. Tudo que Deus te dá é para você aliviar a carga do outro. É para você pegar a carga do outro e aliviar por causa do dom que Deus te deu. Então, nós precisamos de um despertamento. Todos nós, precisamos de um despertamento em que a unção que nós recebemos venha carregada de uma responsabilidade. Eu vou contar algumas experiências para vocês, eu acho que vocês vão gostar. Biblicamente falando, queridos, nós temos 3 grandes avivamentos. Claro que temos mais, mas eu quero destacar 3. O avivamento de Moisés, né, em que foi tirado o povo do Egito e Deus ele se manifestou com sinais e maravilhas. O avivamento de Cristo, de Jesus, em que um homem, Deus ele se fez Deus através de um homem, né? E o avivamento da igreja de Atos dos Apóstolos. Depois, nós temos alguns avivamentos históricos. Eu quero passar para vocês alguns avivamentos históricos. Mas na minha concepção, no meu entendimento, o que seria avivamento? Avivamento é a visitação de Deus na terra. Aonde Deus está hoje. Porque o que você precisa entender é o seguinte: Jesus, ele está concentrado no seu trono. Ele se faz presente na pessoa do Espírito Santo. Mas a concentração da sua pessoa é no seu trono. O Espírito Santo, ele concentra a sua pessoa dentro de mim. Mas o avivamento é quando Deus se manifesta através de mim e ele se estabelece em um lugar. É quando o reino de Deus e a vontade de Deus soberana, ela está no ambiente. É quando a nuvem da Shekinah, é muito mais do que a presença, é muito mais, é a pessoa de Deus no local. Isso é avivamento. Interessante que o avivamento da Azusa, que eu vou falar para vocês também aqui, diziam que Deus ele tinha um endereço. E o endereço de Deus era a Rua Azusa 312, né? 312, 212. E ele tinha, esse era o endereço de Deus. Deus estava onde? Deus estava lá, na Rua Azusa. Isso é muito interessante. Então, o avivamento é quando Deus ele desce com a sua pessoa, é o seu Shekinah, é o seu reino sendo difundido por toda a terra. Isso para mim é avivamento. Agora, eu vou descrever alguns avivamentos e se você não os conhece, prepare para ser impactado. Provavelmente, a grande maioria que conhece esses avivamentos que eu vou descrever aqui. Mas eu creio que, se você não conhece, você vai ser impactado. Amém? Irmãos, eu tenho um avivamento que é o avivamento do meu coração. Tá tudo certo aí, pessoal? Amém. Eu tenho um avivamento que é o avivamento do meu coração, que é o avivamento moraviano, o avivamento dos morávios. Avivamento dos morávios. Deixa eu contar para você como é que se deu esse avivamento, os avivamentos moravianos. E abra seu coração para você ser ministrado e impactado. Os moravianos, eles eram um grupo de pessoas que eles moravam na região da Boêmia e da Morávia. Essas pessoas, elas foram refugiadas por causa da Guerra dos 30 Dias. Né? A guerra, na época, já tinha passado John Hus, já tinha passado Lutero, esses reformadores. O que você precisa entender é que nessa época não havia missões transculturais.
só havia reformas. Alguns homens, alguns poucos homens, como John Hus, como Martinho Lutero, se levantaram para ir contra os dogmas da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela entrava muito em guerra com os protestantes. E numa dessas guerras, esse povo chamado moraviano, ele teve que se refugiar para uma outra terra. E essa outra terra que eles foram refugiados, um homem os abrigou nessa terra. E o nome desse homem é Conde Zinzendorf. Alguém já ouviu falar nele aí? Conde Zinzendorf. O Conde Zinzendorf era um homem de Deus, ele era da linha pietista e ele foi muito impactado por Deus quando ele foi numa exposição de quadros e tinha um quadro do Senhor Jesus dizendo o seguinte: eu fiz tudo por ti, o que tu tens feito por mim? A partir desse momento, Conde Zinzendorf, que era proprietário de várias terras, que era um homem rico, ele saiu dessa exposição decidido a fazer algo para Deus. E nesse período ele abrigou os refugiados da Morávia, que foi um povo, né, que não tinham para onde ir, e o Conde Zinzendorf ele deu um pedaço de terra para essas pessoas. Mais tarde, essa comunidade chamou Rihart. Eu não sei pronunciar direito, mas eu acho que é mais ou menos isso. Rihart. Agora você imagina, pensa comigo, essa comunidade moraviana era um grupo de pessoas, e era um grupo de pessoas de linhas teológicas distintas. A grande maioria deles eram russistas, ou seja, eles eram homens que eram influenciados por John Hus. Não sei se você lembra, mas John Hus foi o homem que profetizou sobre Martinho Lutero, né? Mas tinha ali pietista, tinha ali outras linhas teológicas. Então havia muita desunião nessa comunidade Rihart. Havia muita desunião. Havia tanta desunião que nos cultos de domingo, irmãos iam para outras reuniões, eles faziam reuniões no domingo, né? Um irmão de uma linha teológica ia na mesma comunidade, ia para outra reunião de outro irmão da linha teológica, gritar que ele estava errado. Você está errado, você é um herege, você é isso, você é aquilo. E ficou muito tempo nessa desunião e nessa discussão teológica, por causa de linhas teológicas. Eu acho isso interessante, porque eu não lembro se é 2 Timóteo ou 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação ao jovem pastor Timóteo, dizendo que ele não deveria se envolver com discussões, né, discussões teológicas e coisas nesse sentido. Muitas vezes nós nos envolvemos com discussões teológicas e esquecemos que o nosso principal dever e responsabilidade não é eu provar que você está certo ou que eu estou errado, mas é amar a Cristo e amar o meu próximo. É disso que a gente precisa se gastar e deixar ser gastado. Amar a Cristo e amar o meu próximo. Enfim, o Conde Zinzendorf, ele deu esse pedaço de terra para esse grupo de pessoas e ele os deixou fazer o que quisessem. Ele deixou eles fazerem o que quisessem. Ele não se preocupava muito com os moravianos. Mas, a partir desse aglomerado de confusões, ele começou a se preocupar com esse grupo de moravianos. E em 12 de maio, guarde essa data, 12 de maio de 1727, ele chamou os moravianos, ele reuniu aquele grupo de pessoas dentro de uma capela e ele pregou por 3 horas ininterrupta sobre unidade, comunhão e amor fraternal. Unidade, comunhão e amor fraternal.
Você está conseguindo pegar as chaves do avivamento? Você está conseguindo pegar aí as chaves do avivamento? Ele pregou sobre 3 horas sobre esses temas, e a história conta que houve uma comoção entre todas as pessoas. O espírito de arrependimento começou a cair sobre eles, e eles começaram a refazer os laços fraternais um com o outro pedindo perdão, e era um ao outro pedindo perdão, e eles passaram a viver em comunidade e amor fraternal. Mas, em 13 de agosto de 1727, Conde Zinzendorf os chamou novamente para uma reunião em que o propósito era oração e comunhão, mas o Espírito de Deus veio com grande poder sobre eles e os encheu de tanta glória, de tanto poder, que esse avivamento ele, ele é comentado até hoje. Essa data, 13 de agosto de 1727, o Espírito Santo veio sobre eles e os encheu de poder, e os encheu de glória. A partir dessa data, 13 de agosto de 1727, eles estabeleceram uma torre de oração. E era 24 por 24. 24 homens e 24 mulheres, revezando 1 hora cada um. E essa torre de oração durou 100 anos. Uau! É muito forte. Irmãos, o Espírito de Deus, ele era tão poderoso nos moravianos, havia tanta manifestações do Espírito Santo, pessoas caindo no poder, dons de línguas, pessoas recebendo dons do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, havia tantas curas, tantas manifestações, tanta transferência de unção, em Rihart, na comunidade dos moravianos, que eles ficaram sabendo que havia um grupo de escravos africanos. E o dono, o dono desse grupo de escravos africanos era dono de uma ilha. E ele colocou os escravos africanos nessa ilha e deixou ali para trabalhar os escravos africanos. Os moravianos ficaram sabendo desse grupo de escravos e eles quiseram evangelizar esse grupo de escravos. E eles mandaram uma carta para o dono da ilha, e o dono da ilha recusou. Ele disse assim: ninguém dessa ilha vai ouvir falar do seu Jesus. E eles mandaram uma outra carta. Escute isso. Eles mandaram uma outra carta, se voluntariando para ser escravos, para que o evangelho pudesse ser anunciado. Foram destacados dois jovens de 20 anos. Talvez você que está me ouvindo, você tem 20 anos de idade, você tem 19 anos de idade, você tem 15 anos de idade, você tem 13 anos de idade. Eu quero dizer para você que não Deus ele não olha para essa questão de idade. Ele usa jovens, ele usa criança, ele usa adolescentes. Talvez você, eu sei que aqui não, mas tem muitas igrejas que nós vamos que as pessoas pensam: eu sou muito jovem. Eu sou jovem ainda. Na verdade, essa pessoa não foi tocada pelo poder de Deus. Quando a gente é tocado pelo poder de Deus, a gente quer ser gastado. Mas em muitos lugares que a gente vai, as pessoas pensam que são jovens ainda e que como que Deus vai me usar? Eu sou uma criança. Como Jeremias dizia, eu sou uma criança, como o Senhor vai profetizar? Como que a palavra vai estar na minha boca? Mas Deus ele não olha para isso. Deus ele olha para um coração disponível, para um coração aberto, para que a manifestação do reino dele seja evidente na face da terra. Então esse grupo de jovens que poderiam estar pensando em qualquer outra coisa, mas eles se voluntariaram para ir para essa ilha, pregar para escravos. Mas o preço era ser um escravo como eles. E eles foram. Quando eles entraram no navio, escute isso, quando eles entraram no navio, que eles se despediram da comunidade,
eles falaram a frase emblemática, que ficou a frase dos moravianos: para que o cordeiro receba a recompensa. Você está entendendo que o poder de Deus e o amor de Deus era tão forte no grupo dos moravianos que eles estavam dispostos a morrer por amor a Jesus? Eles estavam dispostos a morrer por amor a Jesus. Escravo não tem direito de nada. Escravo não tem benefício nenhum. O máximo que ele vai levar é uma correntada nas costas. Mas eles estavam dispostos a pagar o preço para que o cordeiro receba a recompensa. Eles entenderam o seguinte: o cordeiro conquistou para si todas as nações, todos os povos, todas as línguas. E eu vou ser agente dessa conquista. Eu vou conquistar para o Cordeiro de Deus aquilo que ele conquistou para si. Eu quero ser um agente dessa conquista. E eles foram, e a palavra de Deus, ó, a história conta, a história conta que aquela ilha ela foi alcançada, né, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. E depois eles foram para a Groenlândia, e numa dessas viagens eles encontraram com um homem chamado John Wesley. Você conhece esse nome, né? E a história conta que o barco, o navio que eles estavam, né, que John Wesley estava a ponto de naufragar. E John Wesley estava batendo os joelhos, morrendo de medo, quando ele foi visitar o grupo dos moravianos. O grupo dos moravianos estavam cantando louvores ao Senhor. E eles não temiam a morte. E aí quando John Wesley perguntou para eles: por que mas vocês não estão com medo? Mas vocês não temem? E ele disse assim: escravo não tem direito. Eles disseram: escravo não tem direito de temer. Nós não temos direito de nada. Nós fomos comprados por um alto preço e nós vivemos para satisfazer a vontade do nosso Senhor. Wesley foi impactado e percebeu que que o evangelho dele era raso. Na verdade, que ele não era convertido. Ele começou a colocar em xeque a sua própria conversão. E numa reunião dos moravianos, ele recebeu o Senhor Jesus, recebeu um poder de Deus, o poder de Deus que vinha desses homens que eram cheios, encharcados do amor do Cristo. E John Wesley virou essa chama viva a ponto de dizer: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Ô irmão, a palavra do Senhor ela fala de um servo da orelha furada. É aquele servo que ele serve ao seu Senhor por amor. Passaram os 7 anos da escravidão, ele poderia ser liberado, mas ele diz: não, eu amo o meu Senhor. Você quer me servir por amor? Então vamos lá. Vamos lá na porta que eu vou furar a sua orelha e você vai ter uma marca para você dizer que você serve a mim por amor. Nós recebemos uma marca do Espírito Santo. Hoje a marca ela não é mais na orelha, não é mais física, mas ela é no espírito. A circuncisão é no espírito. E a minha oração é que o Cristo, o pão que é o Cristo, nós venhamos a nos alimentar de forma completa, não de forma rasa dele. E que esse pão ele venha nos alimentar e venha nos saciar de uma tal forma que nós não venhamos a conter isso para nós mesmos. A minha oração é para que nós venhamos a ser encharcados do amor de Cristo e que nós venhamos a partilhar esse amor com todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Bom, o outro avivamento que eu quero falar com vocês é o avivamento da Azusa, né? Eu escrevi algumas coisas aqui. O apóstolo Denardi, um contador de história nato, assim como Jesus.
O avivamento da Azusa foi um avivamento que muito poderoso também, que marcou todos nós. Se hoje nós estamos aqui e somos o que somos, nós devemos muito à Azusa, né? O avivamento da Azusa ele foi muito impactado pelo avivamento do país de Gales, Evan Robert, um homem chamado Joseph Smile, pastor Joseph Smile. Ele era americano e ele foi ao país de Gales para constatar aquilo que estava acontecendo em Gales, né? Eu sei que você sabe, foram mais de 100 mil pessoas que foram trazidas a Jesus através da vida de Evan Robert e através da vida daqueles que participaram do avivamento de Gales, que não foi só Evan Robert, né? Então Joseph Smile ele foi a Gales para constatar aquilo que estava acontecendo e ele foi impactado pelo poder de Deus. Então ele trouxe para os Estados Unidos aquilo que ele tinha recebido lá em Gales e ele começou a ministrar, a falar sobre esse fogo do Espírito Santo e, e, e homens, né, que já ministravam no poder de Deus também foram impactados, né, por Joseph. Um deles foi Charles Parham. E ele começou a fazer Charles Parham era o mestre, né, na palavra de Deus. Ele tinha uma escola, né, ele ministrava nessa escola de cura. E um dos discípulos de Charles Parham era William Seymour. Ainda nessa época, 1904, 1900, né, 1904, era um período de muito racismo, havia muito racismo. Então, William Seymour, ele colocava a cadeira dele no corredor, ele não tinha acesso à sala de aula, mas ele era muito sedento, muito faminto pelo poder de Deus. William Seymour, ele começou a ser impactado pelos ensinos de Charles Parham, que dizia que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, e ele começou a orar a Deus para que Deus derramasse esse batismo do Espírito Santo sobre ele, e ele chegou a orar 5 horas por dia, 5 horas por dia. Depois ele começou a pastorear uma igreja em Louisiana, e por causa da sua mensagem ousada, né, ele chegou um dia na igreja, a igreja estava fechada, ele havia sido rejeitado, né, por aquela igreja. Eu acho interessante, queridos, que esses homens que são os precursores do avivamento, tanto William, William Seymour, é, Evan Robert era um adolescente, né, um jovem, né? William Seymour era um negro, caolho, filho de escravo, de ex-escravos, né? Então, assim, grande parte dessas pessoas eram rejeitados da sociedade. Hoje, assim, eu digo para você, querido, não espere honra das pessoas que não têm Deus, entendeu? Honra é algo que Deus coloca no coração de um servo dele, de um filho dele. Honra é algo que vem de Deus. A grande maioria das pessoas que não tem Deus, elas vão rejeitar você. Mas que você for humilhado, você se lembra, eu sempre digo isso, você se lembra que o seu Cristo foi rejeitado e humilhado. Então, todas as vezes que você é humilhado e rejeitado, você se parece mais com Cristo. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que a tribulação produz a paciência, não é o contexto, né? Mas a gente deve se regozijar nas humilhações, a gente deve se regozijar nas rejeições. Por quê? Porque quando nós recebemos humilhação e rejeição, nós estamos partilhando do sofrimento de Cristo. E isso é poderoso. Tudo que tem a ver com Cristo, eu quero partilhar. Tudo que tem a ver com
Cristo eu quero viver, eu quero experimentar, porque Ele é o meu Senhor, porque é dele que eu vim, é para Ele que eu vivo. Então Ele é minha inspiração, Ele é minha fonte de vida, Ele é o meu modelo. Eu quero ser como Ele. Eu não quero ser como, sei lá, o bambambam bam, bam da geração. Eu não quero ser como a pessoa que tem fama nessa geração. Não, eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo. E se tiver que passar por humilhação, se tiver que passar por rejeição, como esses homens passaram, como William Seymour passou, assim seja. Que assim seja. Se for para partilhar o sofrimento de Cristo, que assim seja. Honra a gente recebe dos homens de Deus, das pessoas de Deus. Eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, você que tem o Espírito de Deus dentro de você, você sabe que você precisa honrar as pessoas de Deus. Por que que você sabe que você precisa honrar as pessoas de Deus? Porque o que elas carregam é precioso. Elas carregam a presença de Deus. E o que está dentro delas é precioso. Então, você honrando o homem de Deus, você acaba honrando a Deus. Isso é poderoso. Como é que eu honro a Deus? Honrando o homem de Deus. Honrando uma pessoa de Deus. Mas o mundo lá fora, ele pode nos humilhar, pode nos rejeitar. Mas Deus, ainda que nós sejamos humilhados e rejeitados, nós estamos construindo uma história em Cristo Jesus. E é isso que importa. É isso que importa. Nada é mais importante do que isso. Então, queridos, ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado por essas pessoas, mas a ministração que ele ministrava na igreja surtiu efeito. E aí uma mulher chamada Nellie Terry começou a mobilizar para que ele fosse pregar em casa, em uma casa, né? E nessa casa, ele começou a ministrar nessa casa, começou a pregar nesta casa, começou a... E a mensagem dele era o batismo com o Espírito Santo. Interessante que ele não era nem batizado com o Espírito Santo, mas a mensagem dele era essa, o batismo com o Espírito Santo. O batismo é a evidência de línguas, o poder do Espírito Santo. E aí eles chamaram uma mulher que já havia recebido o batismo com o Espírito Santo. O nome dela é Lucy Ferry. Lucy Ferry. Essa mulher orou por um homem chamado Edward Lee, e esse homem recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o poder, o revestimento do poder do Espírito Santo. Logo depois, o próprio William Seymour recebeu o poder do Espírito Santo, e aí eles saíram desta casa e foram para a Rua Azusa, e vocês já conhecem a história. A história conta que muitas vezes o carro de bombeiro ia lá porque o fogo do Espírito Santo era tão real e evidente que as pessoas chamavam o corpo de bombeiro. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, atravessando o quarteirão, atravessando a rua, a esquina que dava para o estabelecimento lá, que era um estábulo, né, da Rua Azusa, onde estavam sendo ministrados os cultos. As pessoas eram batizadas. Havia uma nuvem de glória visível e espessa. E quando esta nuvem estava, pessoas que tinham os braços amputados, as pernas amputadas, pessoas com órgãos para fora, pessoas sem membros do corpo, eram instantaneamente curadas. E sabe o que eu acho interessante, queridos? Existe uma evidência do poder do poder do Espírito Santo, do avivamento, que são as curas, que são os milagres, são as salvações, né? E são missões. Missões. O que é interessante é que de Azusa saiu muitos nomes emblemáticos, como Daniel Berg, Gunda Ving, Amy McPherson, outros nomes que fundaram igrejas pentecostais. Na verdade, o pentecostalismo ele veio através da Rua Azusa. As pessoas iam buscar o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, que estava na Rua Azusa, e elas recebiam o fogo do Espírito Santo, e elas iam para outros lugares para
espalhar esse fogo do Espírito Santo. Lembra do que eu falei no começo? O Espírito do Senhor está sobre mim para. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que você não está nessa condição, mas o Espírito do Senhor, ele está sobre você para algo. Ele não está sobre você somente para que você tenha experiências espirituais, mas para que você compartilhe essas experiências espirituais. Eu vou compartilhar agora duas experiências que eu tive, né? E vocês vão entender onde eu quero chegar, e eu vou falar mais algumas coisas a respeito de missão, de missões, e vou parar por aqui e vou orar por vocês. Em 2021, né, eu conheci o Rodrigo. Em 2020, eu acho, ou 2019, não me lembro. Mas foi mais ou menos por aí. Mas 2021, eu fui num evento chamado Curados para Curar. Eu sei que alguns de vocês vão, né? E lá eu tive o privilégio, né, o prazer de conhecer homens de Deus, dentre eles o Rodrigo Ramos, e recebi muito de Deus. Recebi muito de Deus. Muito, muito, muito de Deus. Deus me ativou nesse evento. Foi muito poderoso, muito poderoso. Eu vi coisas que eu nunca vi na minha vida, provavelmente, eu creio, né, pela minha fé vou voltar a ver, mas até então não vi novamente. Fui muito ativado pelo poder de Deus. Nesse mesmo ano, eu fui em um outro evento, né, fominha de evento, é uma chave, né, para receber o poder de Deus, para receber mais de Deus, para ser avivado pelo Espírito Santo. É a fome, nós falamos muito sobre isso. Eu digo o seguinte, irmãos, a fome, ela tem que ser no nível de desespero. Ela não pode ser uma fome simplesmente de você ir lá e comer e tá bom. Não, tem que ser no nível de desespero. Você tem que ser desesperado pelo Senhor. Você tem que bater na porta com muita agressividade. Mas nesse mesmo ano eu fui em outro evento. Foi a Escola Internacional de Profetas, né? O EIP, com o pastor Hernani Santos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo também. Um homem de Deus, avivalista. Algumas pessoas devem conhecê-lo aí. E com certeza, triplicada, meu amigo, porção triplicada. E eu recebi a oração dele, recebi muito da parte de Deus, por intermédio desse servo de Deus, Hernani Santos, e fui muito ativado. Irmãos, depois desse evento de 2021, 2022, já em 2021, eu saí desses dois eventos. Você que foi ativado, você vai entender o que eu estou te falando agora. Eu saí desses dois eventos com um senso de responsabilidade que não cabia no meu peito. Por que que eu estou te falando de senso de responsabilidade? Porque a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é algo muito precioso, é algo muito poderoso, é uma joia muito rara, é algo muito precioso para nós. Então, o que acontece? Quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, nós somos uma porta aberta para que Deus se manifeste através de nós na terra. Isso é uma responsabilidade muito grande. Você passa por um enfermo sabendo que sobre você está o poder para curar aquele enfermo. E se você se põe numa condição de omissão, você sabe que você vai ser cobrado. Você está conseguindo entender isso que eu estou te falando? Então deixa eu te dizer uma coisa. O que você recebeu da parte de Deus, existe um fundo de responsabilidade diante daquilo que você recebeu da parte de Deus. Provavelmente você que está me ouvindo, você já deve ter recebido muita transferência de unção. Todos aqui já receberam transferência de unção, eu creio, do Rodrigo Ramos. Então o que você carrega dentro de você é algo muito poderoso.
É algo tão poderoso. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Irmãos, assim, é particularidade minha, tá? Eu não julgo quem faça e não digo para você fazer, não digo para você ser eu. Eu sou eu, você é você. Mas eu dificilmente eu vejo um filme, irmão. Pode parecer preciosismo da minha parte, mas eu tenho zelo por aquilo que eu recebi. Eu tenho zelo. Eu não quero poluir os meus olhos, de repente com violência, com promiscuidade, com erotismo. Eu não quero, eu não me coloco nessa condição para não poluir aquilo que Deus me deu, porque é muito precioso. É muito precioso o que Deus nos deu. Mas isso é precioso para nós, mas não é para nós. Você está entendendo o que eu estou te falando? Isso é precioso para nós, mas é para os outros. É para derramar sobre os outros. Então, tudo que Deus me deu, tudo que Deus te deu, é para alguém. Tem alguém, eu tô sentindo a graça de Deus aqui na minha cabeça. Glória a Deus. Tudo que Deus te deu, existe alguém que um dia vai passar por você. Ou existe alguém que já passou por você, ou existe alguém na sua rua, ou existe um estado, ou existe um país que está aguardando isso que você tem dentro de você. Então, entra comigo nessa viagem, você consegue entender o senso de responsabilidade. Irmão, irmão e irmãs, se tudo que nós recebemos não for para ser derramado sobre os outros, se não for para ser derramado sobre os outros, não tem sentido algum nós temos recebido o que nós recebemos. Deus não nos dá o que Ele nos deu para que nós fiquemos pulando na igreja ou simplesmente caindo no poder. Isso é maravilhoso, eu amo isso, eu sou peteca, eu gosto do poder de Deus. Mas isso não é o fim, isso não é o fim. Existe alguém na sua rua, existe alguém no lugar que você trabalha, existe alguém na sua vizinhança, existe uma vizinhança que está esperando aquilo que está dentro de você. E você precisa derramar isso. Você não pode se omitir diante daquilo que Deus te deu. É uma responsabilidade muito grande. Lembra daquele texto que diz assim: ao que é muito dado, muito será cobrado. Você está conseguindo entender isso? Você que de repente, eu amo receber transferência de unção. Eu amo. Se eu pudesse, eu vivia viajando, recebendo transferência de unção. Mas você percebe que cada vez que eu recebo algo da parte de Deus, a minha responsabilidade como embaixador de Cristo aumenta. Você consegue entender isso? Irmãos, eu estava vendo e vou indicar para vocês um vídeo da Ariadna Oliveira com Douglas Gonçalves, um podcast. Sabe o que ela disse, irmãos? Sabe o que ela disse? Ela disse que hoje existem 3 milhões de povos não alcançados. Você já parou para pensar que 1 milhão desses povos pode ser seu? Porque a palavra do Senhor diz assim em Salmos: dai-me as nações por herança. É herança do Cristo as nações. Se é herança do Cristo, é herança da igreja. Nós somos co-herdeiros com Ele. Então é herança sua as nações. É muito forte. Ela disse o seguinte, que existem hoje 8.000 dialetos. 8.000 dialetos que não têm a Bíblia Sagrada. Você já parou para pensar que você lê isso aqui quando você quer? A Bíblia Sagrada, você lê ela quando você quer, mas existem 8.000 dialetos que não têm a Bíblia traduzida. Você já parou para pensar nisso? Eu te pergunto, o que nós temos recebido, aonde você tem derramado? Aonde você tem derramado isso que você tem recebido? Porque é muito precioso
precioso que você recebeu, mas não é para você, é para os outros. É para os outros. E eu te digo eu te digo e afirmo, aquilo que você tem dentro de você. Eu costumo dizer o seguinte, que o problema, assim, não é o problema, né? Mas meu Deus, é 1 hora já? Vou orar por vocês. A maior questão não é você receber de Deus. A maior questão é você proteger a unção e você proteger a unção e você aumentar aquilo que você recebeu. Tem homens de Deus, Benihim, por exemplo, recebeu de Catherine Kuhlman, somente de uma mulher, somente de uma pessoa. E ele desenvolveu tanto isso no relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que ele é o que é, um homem que ativa pessoas. Benihim foi chamado para isso, para ativar pessoas. Agora, o que nós precisamos? Entenda isso, pelo amor de Deus. O que nós precisamos? Você recebeu algo precioso. Você tem algo precioso dentro de você. Você tem uma unção muito preciosa dentro de você. O que nós precisamos? Nós precisamos ouvir o Cristo, ouvir o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não posso fazer nada sem ouvir. O meu serviço a Deus, ele não pode ser na força do braço. Não é meu, tá? Não é revelação minha. Mas a Ariadna, ela fala o seguinte, que... Não sei se foi a Ariadna ou outra pessoa, eu sei que eu peguei isso de alguém. Não é meu. Mas ela diz o seguinte, o Douglas, ele disse o seguinte, no momento, Moisés estalou na cabeça de Moisés, eu sou o libertador. Eu sou o libertador. Mostrando que, na verdade, ele era um pastor de ovelhas. O problema é o seguinte, queridos, que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Mas quando nós não nos humilhamos diante de Deus, Deus nos humilha. Deus nos humilha. Nos coloca na condição de cuidador de ovelhas, que era humilhante no Egito. E Moisés sabia disso. Então, nesses 40 anos de aprendizado no deserto, Moisés chegou a uma conclusão: eu não quero mais ministério, eu não quero mais nada. E nesse momento, ele teve um encontro com o Senhor. Interessante que o que chamou a atenção de Moisés era a brasa que pegava fogo. Sabe o que vai chamar a atenção dos povos? Sabe o que vai chamar a atenção dos povos nesses últimos dias? É a brasa que está pegando fogo. Se você estiver pegando fogo, você não precisa de muitas luzes, você não precisa de muito holofote, você já vai chamar a atenção das pessoas, mas você precisa pegar fogo. Então, quando Moisés recebe o fogo do Espírito Santo, ele se coloca à disposição de Deus, ele chega a uma conclusão, ele fala assim, não, Senhor, eu não tenho mais, chama outro, eu não tenho condição de fazê-lo. O Senhor insiste com ele, não, eu quero te usar, Moisés, é você mesmo. O Senhor insiste com ele, e ele vai e liberta o povo de Deus. Então, nós precisamos entender para que nós fomos chamados, né? E toda a responsabilidade, toda a missão, ela parte de uma audição. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir o clamor do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele tem uma voz. Sabe o que o Espírito Santo está falando agora? Você está ouvindo aí o que o Espírito Santo está falando agora? Eu estou ouvindo. Sabe o que ele está falando agora? Ele está dizendo assim, almas, almas, almas.
a gente precisa entender que a maior evidência do Cristo do Cristo que virá, do Jesus que virá, é a pregação do Evangelho. E para isso, eu preciso me despertar e sair de um lugar de comodismo para um lugar de movimentação. Mas tudo parte de um lugar de relacionamento. Eu ouço e o Senhor fala comigo. E Ele diz: estou te enviando para esse lugar. Você é desse lugar. E você começa a gerar amor no seu coração por essas pessoas, compaixão no seu coração por essas pessoas, ao ponto de que você não se aguenta mais. O verdadeiro poder de Deus, ele está vinculado ao amor do Cristo. Não existe poder sem amor. Só existe poder através do amor. Então entenda que aquilo que você recebeu tem uma finalidade. Essa finalidade pode ser uma pessoa que está perto de você, mas pode ser uma pessoa que está longe. Não importa. O que importa é que você se coloque à disposição dele e se movimente em direção de. O Espírito do Senhor está sobre mim para. Você está disposto para o para? Ou você está simplesmente disposto para ficar recebendo de Deus e nunca para o para? Não, vocês têm que estar disposto para o para fazer algo, para ser útil, para se gastar mais. A nossa oração, queridos, é que o sentimento de homens como Policarpo, como João, o apóstolo João, como o apóstolo Paulo venha sobre nós, em que nós não tenhamos o nosso coração lugar para qualquer outra coisa que não seja a missão de Cristo. O que Jesus está querendo nesse momento? O que será que Jesus está se preocupando nesse momento? Será que ele pode partilhar o coração dele com você? Será que ele pode partilhar o coração dele comigo e dizer: filho, eu tenho uma urgência em tal lugar. Eu tenho uma urgência com os pobres. Eu tenho uma urgência com os órfãos. Eu tenho uma urgência com as prostitutas. Será que você está disposto a ouvir e ser enviado para o para? Ou você está disposto só a receber? Não. Nós precisamos derramar tudo aquilo que nós recebemos para que o Cordeiro receba a recompensa. A morte dele não foi em vão. A morte dele é para a prostituta, é para o órfão, é para aquele que sofre, é para aquele que não tem o que comer, e aquele que não tem o que comer, ele acha que ele está com fome de comida física. Na verdade, ele está com fome de Jesus, mas ninguém falou isso para ele. Se ninguém falar isso para ele, ele não vai saber, ele vai achar que ele vai encher a barriga dele com pão. Mas o que ele precisa, na verdade, é o pão do céu. Você está disposto para ser esse padeiro? Que apresenta o pão do céu às pessoas que têm fome? Oh, meu amado. Eu quero que ele seja glorificado. Eu quero que ele receba a recompensa do trabalho. Que Deus levante nesses últimos dias uma igreja em que está ligada aos sofrimentos de Cristo, que está ligada àquilo que está no coração de Cristo. Uma igreja que não está voltada para os sonhos dela, mas está voltada para o sonho do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos.
Peça mais de Deus. Peça que venha sobre você esse poder que te move. Você não recebeu tudo o que recebeu para ficar parado. Você recebeu para que você se movimente. Pai, oramos agora na autoridade do nome de Jesus. E nós oramos para que o espírito que estava sobre os moravianos, que os fazia gemer, que os fazia chorar pelas almas, que venha sobre nós. O amor que estava sobre os moravianos a ponto deles se fazerem escravos por amor a Jesus, que venha sobre nós. Eu não consigo sozinho, Senhor. O meu irmão que está aqui assistindo, ele não consegue sozinho. Nos capacita com esta porção de amor, nos capacita com esta entrega, para que nós só possamos olhar para o Senhor, que nós só tenhamos olhares para Ti, que os nossos olhos estejam plenamente voltados para Ti e para aquilo que está no seu coração. Que o fogo da Azusa venha sobre nós, nos marca nesta noite com seu fogo. Nós não queremos ser mais o mesmo. Nós não podemos ser mais os mesmos. Que esse poder venha sobre nós. Que esse incômodo do céu venha sobre nós. Para que nós venhamos a nos movimentar mais e mais e mais. Para que o Cristo receba a recompensa através de nós. Eu oro agora para que esta unção venha sobre você. Você que está de coração aberto, receba esse toque do Espírito Santo. Receba o toque de Jesus. Receba o toque de Jesus. Eu quero dizer para você que tem chamado para as nações, tem mais de uma pessoa aqui. Quero dizer para você que tem chamado para as nações, não se acovarde diante daquilo que Deus tem te chamado. Se movimente em direção ao chamado de Deus para você. Se você tem chamado para as nações, por que você não está estudando línguas? Se você tem chamado para as nações, por que você não está estudando sobre os povos? Que tipo de chamado é esse que você não está responsável diante daquilo que Deus tem dado nas suas mãos? A palavra de Deus é preciosa e ela é para você hoje. Desperta. Desperta. Receba mais do Espírito Santo. Mais. 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 Receba essa graça de amar as pessoas e se colocar no lugar das pessoas. Que o Cristo agora te fira com uma ferida de amor para que você nunca mais seja o mesmo. Eu vejo corações queimando agora. Se o seu coração está queimando, eu quero te dizer uma coisa. Deus está te chamando para esse lugar de relacionamento. Mais. Deus chama todos nós para um lugar de relacionamento. Mas você especificamente que está com o coração queimando, Deus ele quer te levar para uma missão específica. Por isso o seu coração está queimando. Talvez, e só talvez, você ainda não tenha uma direção, porque você não tem um lugar de comunhão.
Um lugar de comunhão te leva a uma direção. Permaneça nesse lugar. Fique nesse lugar até que a voz se manifeste e ele direcione os seus caminhos. Muitas vezes, você e eu queremos fazer as coisas na força do braço, ainda que seja legítimo. Não importa, não importa. A sua missão é uma. A princípio é ouvir a voz de Deus e depois obedecê-lo. Obedeça a voz do Cristo. Obedeça a voz do Cordeiro. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Eu oro agora para você que tem alguma enfermidade. Você que tem dores na coluna. Você que tem dores no rins. Você que tem dores de cabeça constante. Você que tem dores aqui, ó, no trapézio. Eu oro para você e dou uma ordem agora. Espírito de enfermidade, no nome de Jesus, saia completamente, sem deixar nenhum resquício da sua dor, no nome de Jesus, agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para uma vida de intimidade, para uma vida de comunhão, para uma vida de relacionamento, em nome de Jesus. Nós fomos libertos para adoração. E adoração remete a relacionamento. Eu espero, do fundo do meu coração, na simplicidade aqui das nossas palavras, que você tenha sido tocado por aquilo que foi ministrado hoje e que, assim, nossa oração é que Deus nos toque de uma tal forma que nós não consigamos dormir mais, até que o coração de Cristo seja impartido conosco e nós nos movimentemos na perfeita vontade dele. Amém? Eu sei que eu passei um pouco do tempo, peço desculpa aos irmãos, mas é porque eu me empolgo. Ladia Onalia Barreto de Oliveira, receba a sua cura agora, no nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito que perturba, todo espírito, eu te repreendo agora. Dores, no nome de Jesus, seja completamente curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dores do estômago, agora. Mary Campos, seja completamente curada. No nome de Jesus, eu arranco essa dor, eu arranco essa úlcera, eu arranco essa dor, essa úlcera, ou qualquer outra, essa gastrite, em nome de Jesus, agora, seja completamente curada. Saia completamente essa dor, gastrite, úlcera, agora, em nome de Jesus. Seja completamente curada, no nome de Jesus. Arthur da Conceição Tavares, eu não vi a cura. A cura é sobre o quê? Pode repetir, irmã? Por favor. Se você recebeu cura, testemunhe agora. É importante que você testemunhe. Amém? Se você recebeu alguma cura da parte de Deus, testemunhe aí. Eu oro pelo Arthur Tavares. No nome de Jesus. Eu trago à existência aquilo que não existe, na autoridade do nome de Jesus. Toda dor, parasitas, agora eu te repreendo. No nome de Jesus, saia completamente desse corpo mortal. E eu declaro a saúde de Cristo sobre esse homem. Em nome de Jesus. Crise de ansiedade, de depressão, espírito de ansiedade, espírito de depressão, eu te dou uma ordem agora, saia completamente, no nome de Jesus.
Receba a paz que excede todo entendimento para a glória do nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Elza Alves dos Santos, seja curada pelo poder de Deus. O poder de Deus, ele toca o seu corpo agora. Ele é o poder que está perto, mas também é o poder que está longe. Receba o poder de Deus e seja completamente curada de toda enfermidade, de toda dor, de toda perturbação. No nome de Jesus. Recebe. Em nome de Jesus. Alguém foi curado? Alguém quer testemunhar? Falar alguma coisa? Ah, testemunho no grupo. Pra gente não tomar muito tempo. Tá bom, queridos? Eu quero ativação só pessoalmente. Querido, a gente já orou por impartição, mas se você quiser, a gente ora depois por você. Você me chama aqui que a gente ora, tá bom? Não tem problema não. Amém, amém. Mary Campos, no nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Mary Campos. Prossiga, prossiga, prossiga em oração. No nome de Jesus, eu destravo tudo aquilo que está travado na sua vida, Mary Campos. Se foi uma palavra, se foi uma maldição, ou se foi uma intenção de alguém no mundo espiritual, eu destravo agora em nome de Jesus. Seja completamente destravada para a glória do nome de Jesus. Que seja ativado todos os dons, poder e autoridade que estava sobre você e está sobre você, que seja ativado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe em Cristo. Nós amamos vocês e estamos à disposição. Tá bom? Qualquer coisa podem nos chamar. Estamos aqui para servir. Deus os abençoe. No nome, oração por cura e libertação. Luciana Barreto, receba cura e libertação agora, mediante aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu declaro sobre a sua vida as bênçãos do Calvário, no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Estamos aqui para servi-lo. Qualquer coisa estamos à disposição. Amém? Deus vos abençoe.